Glória a Deus. Estamos felizes por estar na casa do Senhor. O salmista fala que é melhor um dia na casa do Senhor que 1000 anos afora. Que bom é estar na casa do Senhor, né? Lá na igrejinha se cantava: que bom que você veio hoje na casa de Deus. Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Antes da gente poder, essa semente que o Espírito Santo tem para nós, que é a sua palavra, seja liberada sobre as nossas vidas e seja plantada nos nossos corações. E nós possamos ouvi-la, entendê-la e dar muitos frutos, como diz a palavra. Eu quero que você ore ao Senhor agora, ore também pela minha vida. Peça ao Senhor que não seja eu, mas que seja o seu Santo Espírito ministrando. Porque eu posso te dar muita informação, muito conhecimento, mas só o Espírito Santo pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode transformar a tua vida, só o Espírito Santo pode fazer aquele milagre, só o Espírito Santo pode curar, libertar, salvar, redimir, restaurar, restituir, edificar. Só o Espírito Santo pode fazer. Então eu te peço que o Espírito Santo venha ministrar através da minha vida. Então ore ao Senhor, porque a Bíblia diz que quando nós concordamos e oramos ao Senhor, tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Sim, Jesus. Nós, Senhor, oramos a Ti, Pai, como igreja, e te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos ministrar nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito venha falar conosco. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Que o Teu Santo Espírito venha falar conosco. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, Tens liberdade aqui, fluir através deste altar. de Deus. Espírito Santo, Tu tem liberdade. Liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, no nome poderoso de Jesus, nós clamamos. Tu tens liberdade neste lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Que todo pensamento cautivo se volte à Tua obediência nesse momento, Jesus. Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sim, Jesus, nós clamamos por essa organização do Teu Espírito. Venha mover tudo aquilo que necessita ser movido nessa manhã, porque somos Sua casa, Pai. Somos Sua morada, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Não a mim, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória. Vamos dar continuidade à palavra de domingo. Não sei se todos estavam, mas aos que não estavam, domingo nós falamos sobre ver bem, né? Domingo nós estávamos, o Senhor nos ministrou, nos ensinou através sobre ver bem. E nós usamos alguns tópicos e nos faltou alguns pelo horário e pela extensão dessa palavra.
E hoje eu quero dar continuidade a isso, sobre ver bem. Foi usado de introdução o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12, que disse assim: Então Yahvé replicou-me: Viste bem, porque eu estou vigiando, a fim de que a minha palavra se cumpra. E é claro que, às vezes, nós estamos vendo, mas nós não estamos vendo bem. Né? E a semana passada nós falamos de alguns tópicos que nos impedem de ver bem. Um deles foi os argumentos, né? Que foi usado o texto de Gênesis, né? Onde Eva ela passa a desejar o fruto proibido, porque ela passa a ver através dos argumentos. Outro foi o medo, ou o momento a qual nós estamos vivendo, que foi usado o livro de Salmos, Salmo 73, quando Asaf ele vê a prosperidade do ímpio, os seus pés quase se resvalam. E hoje eu quero falar, seguir, né, com esses tópicos. Mas eu quero que nós abrimos, foi muito interessante o pastor falar, tudo nós fazemos por meio de revelação. Amém. Eu quero que vocês abram o livro da revelação, Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Apocalipse, capítulo 3, que significa revelação, né? O livro da revelação. Apocalipse significa revelação. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, disse assim: Porquanto ofereço-te este conselho. Então, temos que estar aí bem prestando atenção. Adquira de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueça, roupas brancas, para que possa cobrir tua vergonhosa nudez. E compra o melhor, para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Então, isso quer dizer que, às vezes, nós não enxergamos claramente. Enxergar claramente é enxergar por meio de uma revelação. Amém. Né? E existem algumas coisas que nos impedem de ver claramente, né? Foi falado sobre os argumentos, foi falado sobre circunstâncias que nos passam. E hoje eu quero falar sobre também algo que é ajuda. A ajuda nos impede de ver claramente. Ou seja, o que eu tenho se acaba. Né? Chega um momento que, sabe, você está recebendo ajuda, e aí, de repente, você acabou a ajuda e você fica como na escuridade. Né? Gênesis, capítulo 21, versículo 15, tem uma história, para a gente não ficar nas nossas palavras, mas ir para o texto bíblico. Existe uma história, Gênesis 21, versículo 15. Quando Agar era a concubina de Sara, e Sara dá a Agar, porque Sara não tá muito ansiosa com a promessa que Deus tinha dado a Abraão, que ele seria pai de multidões. Então, Sara, ela entrega a sua concubina, a sua serva, para ter um filho com seu esposo, e essa serva tem um filho que se chama Ismael. E aí existe um desencontro, e então o Senhor fala para Abraão que ela precisa sair dali, que realmente ele precisa ouvir o que a esposa está falando, e Abraão manda essa serva para o deserto. E Abraão manda essa serva para o deserto com uma certa ajuda. Ele manda ela com uma botija de água, e ele manda ela com provisão. Só que chega um momento que isso se acaba. E olha o que diz o livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 15. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto.
e foi se sentar perto dali, à distância de um tiro de arca e flecha, e lastimava consigo mesmo: não suporto ver morrer o meu menino. Ela não estava vendo claramente. Olha que ela fala: eu não suporto, não. Eu vou colocar ele mais longe, eu vou até me distanciar daquilo que eu tanto amo, porque eu não quero ver. Eu não suporto ver isso. Né? Aí ela fala assim: enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu deixasse. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aí a Bíblia fala assim: então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Irmãos, Deus não colocou a fonte de águas naquele lugar. Aquela fonte sempre esteve naquele lugar. Acontece que a situação a qual ela estava vivendo, ela não conseguia enxergar aquela fonte de águas. Então, quando nós estamos passando, quando a gente tem uma ajuda e passa aquele momento que parece que a ajuda se termina, tudo fica oscuro e nós não conseguimos enxergar claramente. Mas hoje nós precisamos ter essa revelação de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Nós precisamos comprar este colírio a qual a Bíblia diz que existe. E nós precisamos ungir os nossos olhos para que nós possamos ver claramente. Porque Agar estava ali naquele desespero. E por quanto ela estava ali naquele desespero, ela não viu a fonte de água. Lucas capítulo 12, versículo 22, olha o que diz a Bíblia. Então, dirigindo aos seus discípulos, exortou: portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto que haveis de... Vai. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo mais importante do que as roupas. Observai, vê, olha, os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não possuem armazém, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Olha o que diz: quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação a pequenas coisas da vida, porque vós preocupais com todas as outras. Olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu todavia vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pode se vestir como uma delas. Quando nós estamos num momento de angústia, num momento em que a ajuda se acaba, em que o pão, a água acabou, o pão acabou, a provisão de Agar acabou, ela estava no deserto, e agora acabou. A gente não consegue ver a fonte boa que está ao nosso lado. E Lucas está falando exatamente isso. O Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos a respeito de que nós necessitamos aprender a enxergar claramente. O que é enxergar claramente? Enxergar claramente é enxergar por meio de revelação. E eu não estou falando só a vocês, eu estou falando a mim também. Porque às vezes nós nos colocamos neste lugar de desespero. E enxergar claramente é enxergar por meio de revelação. Como? Que o Senhor é Pai. Foi o que foi aberto o culto de hoje. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, desampare e abandone o seu filho, o Senhor é um pai, o Senhor é uma mãe, o amor dele sobrepassa esse amor e ele jamais nos vai abandonar.
vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Nós precisamos entender isso, ainda que parece que não está dando certo. E por que às vezes as ajudas se terminam? O livro de Isaías, capítulo 6, no versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1, disse assim, ó. No ano em que faleceu o rei Uzias. Uzias significa ajuda. No ano que morreu a ajuda, aí Isaías fala, o profeta fala, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. Então, às vezes Deus permite que as ajudas morram para que nós possamos ver coisas inefáveis, coisas sobrenaturais, porque nós vamos para o socorro bem presente. É como diz Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Sim, Senhor. Aleluia. E isso é ver por meio de revelação. Amém. A mulher de Ló, ela estava tão centrada na ajuda que ela tinha dentro de Sodoma e Gomorra. Não sei quem conhece essa história, mas lá em Gênesis 19 fala dessa história, que ela estava tão centrada com as ajudas que ela recebia dentro de Sodoma e Gomorra, que quando veio a destruição, Gênesis 19, 25, a partir do 25, 26, a Bíblia fala que ela o quê? Ela olha para trás. E então ela se torna o quê? Uma estátua de sal. Mas Provérbios 4, 25, coloca para mim, olha o que a Bíblia diz. Provérbios 4, 25. Olha sempre para frente. Olha sempre para frente. Lê comigo. Olha para o teu irmão e fala para ele. Olha sempre para frente. Olha para o outro irmão e fala, olha sempre para frente. Olha aqui, mantém teu olhar fixo no objetivo a fim de ser alcançado. Não sou eu, é a Bíblia. Porque às vezes a gente não vê claramente. Existe um provérbio, não da Bíblia, mas um provérbio oriental, que é uma história, não sei se alguns já ouviram. Se já ouviram, ouvem outra vez, e se não ouviram, vão ouvir. Amém? Mas existe uma história de um provérbio oriental, em que a verdade e a mentira, elas decidiram ir tomar banho juntas, de rio, se refrescar. Então elas retiraram as suas roupas, e elas estão ali tomando banho, e de repente a mentira, ela vai sempre, né, quer ser mais apressada, quer ser mais lista, mais esperta, né? Ela se levanta primeiro que a verdade, e ela vai e veste a roupa da verdade. Então, quando a verdade sai do rio, ela vê a roupa da mentira, e ela disse, não, eu não vou vestir a roupa da mentira, e ela fica nua. E aí, as pessoas, esse provérbio conta que às vezes as pessoas preferem uma mentira vestida de verdade do que uma verdade nua. E ontem eu escutei algo, a gente estava tendo uma conversa com pessoas. Quem, pastora? Não posso dizer. E a pessoa me disse assim, e eu fiquei meditando nisso. Me disse assim que nós devemos confrontar, quando nós confrontamos tem que ser com amor, porque quando não é amor é afronta. Então me veio esse provérbio. Porque nem sempre a correção ela é boa a princípio, e a Bíblia ensina isso. Então a pessoa quer tomar aquilo como uma afronta, mas não é uma afronta, é simplesmente uma correção, e a correção faz parte do amor. Amém.
Mas nós preferimos uma mentira vestida de verdade do que uma verdade nua. E isso é o quê? Não estamos enxergando claramente, com revelação. Por exemplo, o Senhor, Ele te dá a revelação do lugar a qual você deve estar, o lugar a qual você deve receber o alimento espiritual, o lugar onde Ele tem um propósito para a tua vida. Ele te dá a revelação desse lugar. Então, quem está num lugar por revelação, ela jamais vai se mover. Mas quem está no lugar por relacionamento, ela é movível a qualquer momento. Porque por relacionamento nós não enxergamos claramente. Mas por revelação nós enxergamos claramente as coisas. E é por isso que hoje nós temos tantos levitas forasteiros dentro das casas de Deus. O que é um levita forasteiro? O levita forasteiro, a Bíblia fala de uma história de um homem chamado o levita e a concubina. Eu já não sei em qual livro está, mas é uma história do levita e a concubina. E a Bíblia fala que esse levita, ele era forasteiro. Por que ele era forasteiro? Porque ele não parava nem na terra a qual ele deveria estar. E a Bíblia fala que ele não se casa com a mulher, com a esposa, com aquilo que era legítimo. Ele prefere a concubina. Porque quando nós não movemos por meio de revelação, nós nos iludimos com as coisas bonitas. O que o Senhor fala para Samuel? Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência. Eu não vejo assim, porque eu me movo por meio de revelação. E hoje nós precisamos pedir a Deus isso. Ver por meio de revelação. Porque se nós não vermos por meio de revelação, nós matamos pessoas, nós perdemos oportunidades, nós deixamos de ser bênção. Porque a gente não vê por meio de revelação. A gente começa a ver simplesmente o que está acontecendo. O segundo tópico é ver através da cobiça dos olhos. O que nos impede de ver claramente? Porque nós vemos através da cobiça dos olhos. Josué capítulo 7, no versículo 20 ao 21, a Bíblia fala da história de que quando o povo, Josué conquista a primeira cidade da terra prometida, chamada Jericó, e a Bíblia fala que o Senhor fala que não se pode tocar em nada, que tudo é anatema, que nada se pode tocar. Mas existe um homem dentro das tribos, que a Bíblia fala que ele olha o que ele fala. Acã é um homem que ele cobiça algo de dentro deste lugar. E o povo começa a perder a batalha. Josué sai para uma seguinte batalha, numa terra mais pequena, chamada Ai, e ele perde a batalha. Quando ele perde a batalha, ele vai falar com o Senhor, e o Senhor fala que é porque existe alguém que tenha algo que não agrada ao Senhor dentro daquele ambiente que precisa ser retirado. Então aí é quando Acã ele é descoberto, ele é revelado, né, para todo o povo. Então Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi, olha só, vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei pela cobiça e me apossei deles. Então escondi no chão da minha tenda com a prata por baixo. A cobiça dos olhos, ela faz com que nós deixamos de ver bem. E o problema disso é que o povo passou a perder batalha. Existem momentos que você não entende porque, às vezes, você não está avançando. E talvez existe a cobiça dos olhos está fazendo você ficar paralisado. Porque você não está enxergando bem. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17.
Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça do quê? E a ostentação não provém do Pai, mas do mundo. Um outro exemplo de cobiça está lá em 1 Samuel 15, 9. Saul, ele tem uma missão de matar, de aniquilar. Só que ele vê o rei Agag, ele vê as coisas mais preciosas, e ele entra uma cobiça nele. E ele não destrói aquilo que Deus mandou ele destruir. Outro exemplo de cobiça, Sansão. Ele vê a mulher linda, Dalila, mas que não era para o bico dele. E ele cobiça e ele fala, não vai acontecer nada, porque afinal eu já tinha visto o mel no corpo do leão morto, e eu toquei e não me aconteceu nada. Eu já tinha tomado vinho, mas qual foi o fim de Sansão? Ele terminou com seus olhos perfurados. Porque a cobiça dos olhos, ela não só faz com que você perca a unção de Deus que está sobre você. A cobiça dos olhos, ela faz com que você perca também a visão terrenal, incluso, das coisas. Sansão terminou cego por causa da cobiça dos olhos. E é por isso que 1 João capítulo 3, está aí falando a história de Saul, mas põe lá 1 João capítulo 2,15. 2,15 não, 2,17. 1 João 2,15, perdão, 16. Olha o que diz: a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. É por isso que Jesus, quando ele falava para seguir a ele falava, eu não tenho nada, não tenho nem aonde repousar a minha cabeça. Quando eu deixo de ver claramente, eu passo a não reconhecer mais a Cristo. Lucas 24, versículo 31 e 32, o que a Bíblia fala? Que os discípulos estavam caminhando com Jesus, andando com Jesus, mas não o reconheceu. Só depois que Jesus parte o pão, que eles vêm a reconhecê-lo. Porque ele não estava enxergando claramente. Quando eu não estou enxergando claramente, Jesus está comigo, meu coração está queimando, mas eu não o reconheço. Quando eu não enxergo claramente, eu deixo de fazer a vontade de Deus. Olha lá o que diz Marcos 3,34. Volta um versículo mais. 32. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele, e eles avisaram, olha, a tua mãe, teus irmãos e as tuas irmãs estão lá fora buscando por ti. Vai. Então ele respondeu com uma questão: quem é minha mãe ou os meus irmãos? Falando de Jesus. Aí a Bíblia fala: e repassando com o quê? A todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Jesus, ele está ensinando o quê? Que quando eu não estou vendo claramente, eu me deixo levar por uma questão familiar, eu me deixo levar pela questão sentimental, eu me deixo envolver por essas coisas. Mas Jesus, ele olha realmente para a obra, para a seara, para a mel do Senhor, para os filhos, para aqueles que o propósito a qual o Pai lhe havia chamado, e ele fala, não. Eu estou vendo claramente, eu estou andando por meio de revelação. Então eu não vou me mover por um sentimento, eu não vou me mover por uma questão familiar. Não estou dizendo que nós não devemos dar prioridade à nossa família, só estou dizendo que nós devemos ter revelação a respeito das coisas do reino. Amém, aleluia. Assim é, Senhor. Isso é enxergar claramente.
Por que eu preciso ver claramente? Eu preciso ver claramente para ter uma visão de reino. João 3:3, olha o que diz a Bíblia. João 3:3. João 3:3. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? Ver o reino de Deus, visão de reino. Se eu não vejo claramente, eu não posso ter uma visão de reino. Por quê? Porque eu não logro saber o que é nascer de novo. E nascer de novo não é só se batizar nas águas. A Bíblia fala que nascer de novo é uma transformação de um novo homem. Então, se eu não tenho essa transformação, se eu não estou vendo claramente, eu não desejo trazer os meus pensamentos cativo à obediência de Cristo. E eu não consigo ter uma visão de reino. Números 21, versículo 8, olha o que acontece. Então o Senhor ordenou, volta para os versículos antes, por favor. Volta mais. Volta só mais um pouquinho mais. E passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados desse alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhosas, cuja mordedura queimava como brasa viva. E muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu, correu a Moisés suplicando: pecamos, abrimos nossas bocas para murmurar contra Yahvé, contra ti, rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou e intercedeu pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste, e todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Logo, João 3,14, olha o que diz. João 3,14. João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vai um mais. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu vejo claramente, eu posso ver Jesus. Mas quando eu não vejo por meio de revelação, eu não consigo trazer os meus pensamentos cautivos à obediência de Cristo. Ai, Senhor, tem tanto tópico para trabalhar hoje. O que nos impede de ver bem? As propostas. Lá em Números 22... versículo 16. Números 22, 16. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram: assim falou Balaque, filho de Zippor: eu te suplico, não recuse vir ter comigo, pois te considerei grandes. E tudo o que me disseres eu, porquanto vem depressa e amaldiçoa por mim este povo. Fizeram uma proposta para um homem de Deus. Vai, versículo seguinte. Vou abrir lá. Fizeram uma grande proposta para esse homem de Deus. E aí ele ficou o quê? Ele ficou deslumbrado com a proposta. 22, 23, 22. Depois de tudo isso, para a gente ter tempo. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrear-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu, irmão. A jumenta viu o anjo do Senhor
parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão, desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a bendita da jumenta, para fazer voltar a sua jornada na estrada. Quando nós não vemos claramente, Deus nos dá sinal e a gente quer prosseguir. A jumenta está vendo e a gente não vê. Por causa das propostas, querido. A jumenta viu e ele não viu. Olha o que acontece, vai. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu o quê? Novamente, querido. A jumenta está vendo de novo. E o Balaão não está vindo. Homem de Deus, profeta. Mas a honra que ele estava recebendo era muito maior. Te acorda do servo de Naamã? De Elias? Eliseu? Geazi. Geise. Geazi, esse homem aí. Irmão, ele viu que Naamã trazia tanta coisa. E aí, ele já entra na cobiça dos olhos. Que ele ficou leproso. Que ele foi lá e falou, não, eu preciso pegar um pouco dessa oferta aí. Mas Eliseu falou que não era tempo para aquilo. Mas às vezes a proposta é tão boa, querido. Tão boa, que a jumenta está vendo e a gente não está vendo. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando neste pé de Balaão. E ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta, irmão. E os Balaão batem na jumenta. E a jumenta está vendo. O anjo do Senhor mudou de lugar, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, pobrecita, prostou-se ao chão com Balaão sobre o seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Então, Yahvé fez que a jumenta falasse. Irmãos, tem vezes que Deus faz uma jumenta falar, porque elas estão vendo e a gente não vê. Que te fiz eu para que teres espancado já por 3 vezes? Vai. Diante disso, Balaão respondeu ao jumento, ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já tinha matado. Se eu não fosse crente, minha mão já tinha ido na tua cara, querido. Se eu não fosse crente, você ia ouvir umas poucas e boa. Era isso que o Balaão estava falando para a jumenta. Então ponderou-se a jumenta Balaão, não sou eu a tua jumenta que te serve, montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu, não. E nesse momento Yahvé abriu, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhado. Então Balaão inclinou sua cabeça, prostou-se com o rosto rente ao chão, e eu oro por isso hoje. Para que os homens que estão vendo e a jumenta está vendo, o Senhor possa abrir os olhos deles, os nossos olhos, para que as propostas não nos comprem. Nós deixamos de honrar a Deus, de seguir o caminho que Deus quer que nós sigamos. E meu tempo acabou. Tá bom, Jesus, próximo domingo a gente segue. Acabou. Isso é tempo de estudo, né? Ah, tava tão bom. Amém. Assim que, irmãos, vocês não podem deixar de vir domingo que vem. Vou começar a montar essa mensagem numa só. E vai ter um fim, né? Hebreus 12:2, só para terminar. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha,
e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu preciso ver claramente para que eu possa ver a Deus. Hebreus 12, 14. A Bíblia fala assim: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu preciso ver claramente para que eu possa ver a Deus. Eu preciso ver claramente. Eu preciso ver claramente para que eu possa ver a glória de Deus. João 11:40, a Bíblia disse assim, João 11:40, se credes, verás a glória de Deus. E hoje eu quero que nós possamos comprar esse colírio que Apocalipse 3:18, coloca para mim para terminar. A gente possa comprar esse colírio que a Bíblia nos ensina. Nossa, eu tinha tanta coisa para falar. Eu quero te convidar a ficar de pé. Compra o melhor colírio, para que ao ungir teus olhos, possa enxergar claramente. Compra o melhor colírio, para que ao ungir teus olhos, possa enxergar claramente. Nós vamos fazer um ato profético. Eu quero pedir aos diáconos que peguem aqui o azeite. Você vai ficar aí no teu lugar, não te preocupe. E você vai fazer assim com as tuas mãos. E eles vão vão colocar um pouco de azeite nas tuas mãos. Amém? Se puder colocar no copinho para ser mais rápido. Eles vão passando. É só um ato profético, tá? Isso não quer dizer que é esse azeite que a Bíblia está dizendo, mas profeticamente nós entendemos como isso. E você vai pegar esse azeite que foi colocado nas tuas mãos e você vai colocar nos teus olhos. E você vai colocar na tua cabeça. E você vai pedir: Senhor, eu preciso da revelação do Cristo. Eu preciso que Jesus seja revelado na minha mente, no meu coração. Eu preciso, Senhor, ver claramente. Para que quando venham os momentos difíceis, eu não desista do Senhor. Para que eu possa sempre andar para frente e nunca para trás. Para que eu possa sempre olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Cristo Jesus. Sim, e nós como igreja, nós começamos a orar para que realmente essa unção venha sobre os teus olhos. E sim, e todas as cadeias, e todo o impedimento, e tudo aquilo que está impedindo você de enxergar mais além. Tudo aquilo que está impedindo você de enxergar a fonte de água boa que está do teu lado. O povo enxergava um gigante, Davi enxergava um incircunciso. Eu quero que você passe a parar de enxergar como o povo enxerga e comece a enxergar como um amado de Deus, como um homem segundo o coração do Pai. Eu quero ver a tua. Sim, peça ao Senhor: Senhor, todo mundo está vendo o gigante, mas eu quero ver como Davi. Eu quero ver o incircunciso, aquele que não tem pacto. Sim. Todo mundo está vendo como fim. Eu estou vendo só como o princípio. A cruz para muitos foi o fim, mas Jesus disse: não é o fim, é apenas o princípio. Assim como aquela serpente foi alçada no deserto, assim é necessário que o Filho do Deus vivo seja alçado numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim.
eu quero ver. Pede isso pra Ele. Abre o meu coração, quero sentir. Unge com muita fé, irmãos, porque a fé, ela move montanhas. Teu grande amor. Sim, que caia todos os véus. Teu grande amor. Se o véu é Dalila, se o véu é algo que você viu, que você se envolveu intimamente e te impede hoje de ser o homem de Deus, a mulher de Deus, ore ao Senhor. Senhor, eu quero ver. Abre os meus claramente. olhos, eu quero ver. Eu quero ver claramente. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Paulo disse, olha, eu fui num lugar onde eu vi coisas inefáveis. Eu fui no terceiro céu, eu conheço um homem, ele estava falando dele, que subiu no terceiro céu e que viu coisas inefáveis. Que você comece a ver aquilo que você não está vendo, o Deus grandão que você tem. O Senhor está te chamando para você se acercar mais perto. A Bíblia fala que Moisés, quando ele se acerca mais perto da sarça, quando ele se acerca mais perto, quando ele vai mais para perto da sarça e vê, a voz do Senhor fala com ele, dá um chamado para ele. O Senhor, Ele quer que nós possamos, como igreja de Cristo, caminhemos por meio de revelação. Quando nós não caminhamos por meio de revelação, os nossos olhos são maus. E a Bíblia fala, se os teus olhos são maus, todo o teu corpo está em perdição, está em oscuridade. Jesus, eu oro, Senhor, para que se rompa todas as cadeias da impiedade. Eu oro, Senhor, para que tudo aquilo que está vindo dos olhos desse homem, dessa mulher, que não provém, Senhor, da parte do Senhor, que seja cobiça, que seja, Senhor, prostituição, que seja o que for, Senhor, que tem levado teus filhos para longe. Ah, Senhor, que o Senhor ouça, Senhor, através, Senhor, desse ato profético, venha abrir os olhos dos teus filhos. Quando Paulo não conseguia ver claramente, a Bíblia fala que ele perseguia a igreja. Quando Paulo não via claramente, ele perseguia a igreja. Mas a partir do momento que Ananias orou por ele, e a Bíblia fala que as escamas caíram dos seus olhos, então ele passou de ser perseguidor a ser um cooperador do reino. Sim, eu oro para que todo Paulo, todo Saulo, que se encontre em um caminho de perseguição, se abra os seus olhares. Sim. Éfata, que se abra, e abre os meus olhos. Sim, que se abra. Eu quero ver a tua glória. Sim. Éfata, eu quero me apaixonar. Outra vez, eu quero me apaixonar. Outra vez, eu quero me apaixonar. Outra vez. A sunamita, quando ela, a samaritana, Jesus, a samaritana, quando ela se encontra com Jesus, e quando os olhos dela começam a ver Ele como Cristo, ela sai correndo na cidade e fala: vem ver o que eu vejo, vem ver o que eu encontrei Jesus, vem ver. A Bíblia fala que ela deixa o cântaro de água e ela sai na cidade chamando uns homens, dizendo: vem ver o que eu estou vendo. Os discípulos, quando eles se encontram com Jesus, eles vão até Natanael e falam: Natanael, vem ver, eu encontrei o Cristo, vem ver. Vem ver. Quando você está
paixão, sem fogo, sem vontade. É porque você não está conseguindo ver Jesus. Mas que hoje a unção do Santo Espírito faça você ter a revelação do Cristo. E você volte a apaixonar-se outra vez por esse Jesus. Sim. Eu oro por isso. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Sabe por que casamento se termina? Porque você não consegue ver o outro transformado. Porque você não consegue ver o outro mudado. Porque você não consegue ver com os olhos de fé. Então os seus pensamentos, porque quando nós vemos não no campo terrenal, mas no campo espiritual, nós vemos com os pensamentos. Então tal é o pensamento do homem, tal é as suas atitudes, tal é ele. Mas o Senhor hoje quer que você veja claramente, que você não veja o princípio, mas que você veja o fim das coisas, porque melhor é o fim do que o princípio. Deus não quer que você veja que, mas não está dando certo. Deus quer que você veja lá na frente. Faz tudo novo. Sim. Vem mais uma vez. Sim. E agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar. Você está vendo o câncer, Jesus está vendo a glória do Pai. Você está vendo a enfermidade, Jesus está vendo a manifestação de um milagre. Abre os meus olhos. Você está vendo uma derrota, você está vendo uma perda. Jesus está vendo a manifestação do anjo na tua vida. E o Senhor hoje quer que você veja que maior é o que está contigo do que o que vem contra ti. O Espírito Santo está dizendo, diga a eles, maior é o que está com eles do que o que vem contra eles. Não me tira medo. Se tira o medo, Jesus, que me faz de ser Moisés, suba no meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. você está dizendo assim, mas a maioria está vendo isso, pastora. A maioria está falando isso. O Senhor está dizendo, não vai pela maioria. Foram enviados 12 espias. 10 viram derrota. 10 viram gigantes. 10 viram que não ia ser possível. Mas 2 viram que era possível. 2 viram que o Senhor era maior do que tudo aquilo que eles estavam falando. A Bíblia fala que o povo que murmurou e que não acreditou, os seus corpos ficaram mortos no deserto. Mas o Senhor fala que uma nova geração foi levantada, uma geração que podia crer. E o Senhor está dizendo, eu preciso levantar uma nova geração. Ou será que você vai ser este homem, essa mulher de fé, que não vai ver pela maioria? Você vai ser um Josué e um Caleb, que vai dizer, tem gigante? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas o nosso Deus é maior, o nosso Deus é poderoso, e nós vamos comer Ele como um bocado de pão. Sim. Não vá pela maioria. Aviva-nos, aviva-nos. Faz assim com a tua mão. Preciso terminar para o próximo culto. Senhor, que esses olhos, Senhor, que foram tocados por esse azeite, Senhor, que eles possam ser transformados, Senhor, por meio do peso da tua glória. Senhor, que essa mente, Senhor, que foi tocada por esse azeite, que ela possa ser liberada por meio do peso da tua glória. No nome poderoso de Jesus, Senhor, que a partir, Senhor, desse dia, Senhor, eles comecem a ver claramente
Ah, Senhor, eu declaro no nome de Jesus, não serão mulher de Ló aqueles que vão ficar paralisados porque olharam para trás. Ah, Senhor, não serão, Pai. Ah, Senhor, homens que ficarão, Senhor, pelo deserto, mas serão Josué e Caleb que avançarão, Senhor. Eu declaro no nome de Jesus, Senhor, que eles vão ver, os seus olhos vão contemplar, como diz Malaquias, vocês vão ver com teus olhos, que eu vou abrir a janela dos céus, e eu vou derramar tantas bênçãos, que vocês não vão conseguir guardá-las todas. Ah, se vocês entenderem que eu sou Deus grandão, que eu sou Deus todo-poderoso, que eu não faço, eu sou aquele que ordeno. O Senhor manda dizer, vocês, seus olhos verão, eu abrindo as janelas do céu e derramando tantas bênçãos que vocês não conseguirão guardá-las todas. Sim. Revela o peso. Recebe. O Senhor disse, veja, olhos, o Senhor abrindo as janelas do céu e derramando tantas bênçãos que você não pode guardá-las todas. Sim. Manifesta o teu poder. Revela o peso da tua glória. Que a graça do Deus Pai, o amor do Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja contigo. Que bendita seja a tua saída e a tua entrada. Que aonde queira que você colocar a planta dos seus pés, a chegar do reino dos céus, no nome poderoso de Jesus. Que o Senhor venha abrir a nossa visão e nós possamos ver claramente por meio da revelação do teu Santo Espírito, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Esse culto está terminado para a honra e glória do Senhor. Vem com